Sejam muito bem-vindos a mais uma edição desse podcast maravilhoso, AmaCast. E hoje temos mais uma especialista presente aqui conosco, sensacional. Ela que cuida de cantores, ela que cuida dos famosos e de muito mais. Já vou explicar para vocês, tá, gente? Só quero falar aqui primeiro com vocês das nossas novidades. O nosso marketplace, o nosso AmaPlace tá rodando, tá bonito, tá cheio de gente boa lá, hein? Vamos olhar todos os nossos profissionais lá. E o nosso aplicativo, Lohana, já até falei seu nome, eu não podia falar agora, mas já falei. Nosso aplicativo, se você não sabe, ele tá gratuito. Todos os nossos benefícios presenciais estão gratuitos, é só você baixar o aplicativo. Você sabia disso? Sabia. Pois é, não sabia, né? Agora você está sabendo. E todo mundo que estiver com a gente fique sabendo. Todos os nossos benefícios presenciais estão liberados por tempo ilimitado. Se você que quer conhecer o Cartão Ama, quer saber um pouquinho como funciona, vem com a gente. Sem delongas, sem conversa, hoje nós estamos aqui com a Lohana Fernandes, como eu já falei para vocês, e ela é fonoaudióloga. É assim mesmo que se pronuncia? É isso aí, fonoaudióloga. Lohana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao AmaCast. Como a gente estava conversando aqui, a gente conversa sobre as especialidades e o nosso intuito é desmistificar, simplificar a medicina, simplificar a saúde para todas as pessoas. Então se apresenta pra gente, seja muito bem-vinda. Maravilhoso, eu agradeço muito pelo convite. É muito bom falar sobre fonoaudiologia, né? Eu sou Lohana, sou fonoaudióloga há aproximadamente uns 6 anos, né? E venho trabalhando e estudando dentro desse processo de fonoaudiologia, né? Desde o início da faculdade, já tentando entender quem é a fonoaudiologia e quem sou eu dentro da fonoaudiologia, né? Venho me encontrando dentro das vertentes dela, dentro dos principados dela ali, eu venho me encontrando, venho me achando detalhes de mim que vem construindo o meu caminhar, que vem construindo a minha história. Caraca, interessante. Foi a fonoaudiologia que te achou ou foi você que achou a fonoaudiologia? Foi a fonoaudiologia que me achou, nossa, me deu uma rasteira. Chegou assim... Pegou pelo negócio assim, venha linda, vai pra lá não, é pra cá que você vem. É desse jeitinho aí. Tá. Sempre procurei áreas da saúde, eu já sabia que era onde eu queria estar. Desde o início. Então pesquisei sobre medicina, pesquisei sobre psicologia, pesquisei físio, passei por todas as áreas, né? Mas a fonoaudiologia ela é uma área recente, se comparada às outras, né? É uma área que começou a pisar ali como uma profissão na década de 60 para cá, só foi regulamentada na década de 80. Muito recente. Né? Muito recente comparada-se às outras, então ela não é conhecida no contexto geral, principalmente aqui em Brasília, que a gente não tem tantas universidades que oferecem o serviço. Então, dentro do meu processo de autodescoberta, fui pesquisando, aí uma amiga Chica falou comigo, eu falei assim, tá fazendo o quê? Tô fazendo fono. Eu parei uns segundos, falei, fono, mas o que é fono? Não é fazendo fone de ouvido não, gente, é fono. É fono, abreviado, porque fonoaudiologia é um negócio tão grande que a gente dá uma abreviada carinhosa de fono. E aí fui pesquisar sobre a fonoaudiologia e fui entendendo todo um processo do que ela trata, né? E a primeira coisa que apareceu foi comunicação. A pessoa que ama falar, que fala pelos cotovelos, eu falei, é aqui que eu vou me encontrar? E aí? Fui, mas lá dentro a gente vai entendendo que fono ela é muito mais do que só falar, né? Todo um processo de autocuidado e acolhimento que acontece dentro da profissão, que é o que vem me regindo hoje em dia. Interessante. Antes da gente entrar no assunto da fono, vamos primeiro entrar no assunto você. Gente, essa carinha de princesa aqui, tem quantos anos, Lohana? Ai, tudo. É assim, ó. É pá. Eu tô 28. 28 anos, uma criança ainda. Tens. Conte de onde você veio, quem é você, por que você escolheu a fono, já que ela te encontrou, como a gente falou, porque você já falou um pouquinho, especialidade, se você tem alguma especialidade, algum mestrado, alguma coisa, se não tem, a área que você atua, um pouquinho de você, antes da gente entrar nessa especialidade. Eu sou daqui, de Brasília, nascida, criada em todos os cantinhos dessa sequidão. Sim, total. Total. Sou daqui de Brasília e todo o meu processo de vida, né, foi caminhando em crescimento com os outros, com crianças. Eu fui professora de balé por muitos anos, e eu gostei muito de ver o desenvolvimento das crianças. Era uma coisa que eu gostava de trabalhar, que eu gostava de ver, né, ver as fases, ver as diferenças que aconteciam assim às vezes de um mês para o outro. Era uma criança totalmente diferente, com aprendizados e ideias totalmente diferentes. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu gostava muito de ver isso, mas eu gostava de cuidar.
Eu queria cuidar, eu queria ser mais do que vê-los crescer ali, eu queria estar inserida dentro daquele processo de crescimento. Né? Ser professora foi uma coisa que foi uma das minhas opções também, mas a área da saúde sempre foi algo que caminhou comigo. Né? Então, os meus hobbies ainda continuam dentro da área de cuidar das crianças, de dançar, né? Não danço tanto quanto era antes, adoraria voltar, mas a vida da profissão é meio difícil. Hoje em dia eu venho trabalhando muito com o meu processo de crescimento pessoal e dentro da minha profissão, né? Então meu tempo hoje é voltado para o crescimento profissional, eu venho estudando muito, venho tentando me encontrar muito ainda dentro da carreira, né? A gente sai da faculdade achando que vai ser uma coisa, a gente começa a trabalhar, encontra outra, se apaixona por terceiras. Quando se dá conta, a gente começa a estudar e foi assim que eu fiz a especialização em audiologia. Então eu sou fonoaudióloga, especialista em audiologia, sou audiologista por ação. Né? Mas o forte mesmo das minhas áreas de atuação é a audiologia, que vem os exames, que vem a intervenção com educação auditiva, paciente que foi implantado, a gente educa a ouvir de novo, pessoas com dificuldade de processamento das habilidades auditivas tem sido forte da minha atuação. Além dele, voz, como você disse, trabalho com cantores. A gente trabalha com cantores de Brasil. Trabalho com professores, profissionais da área da voz, independente dessas áreas, e trabalho também com fluência. Né? Chega muito paciente para mim com disfunção de fluência, gagueira, timidez para falar em público, locutores em geral, palestrantes que estão começando agora, querem uma dica de oratória, querem um processo de oratória, isso tem sido meu forte. Nessas 3 áreas de atuação tem sido onde eu venho caminhado, né? Muito mais do que as demais. Que legal, você é uma psicóloga da voz. Sou uma psicóloga da voz. Interessante, me veio isso na cabeça, acho que... Eu sou mais uma psicóloga da fluência, porque tanto que a gente tem que trabalhar o lado emocional de uma pessoa que chega para trabalhar com fluência, não tem níveis ali. E você trabalha ligado junto com psicólogo, com esses profissionais? Alguns sim, principalmente quando é mais novinho ou dependendo do que causou a disfunção da fluência, né? Então, muitos casos, inclusive, eu acabo encaminhando para fazer psicoterapia, na tentativa de tentar amenizar outras questões que podem dificultar o processo da fala, da fluência, do desenvolvimento mesmo, a pessoa se sentir confortável em falar, se sentir bem na pele dela. Ali. Caramba, que interessante. É tudo muito conectado, né? Tudo muito, né? O ser humano ele é uma maquininha que a gente separa didaticamente para entender os pontos, mas que no fim das coisas a gente tem que lembrar que eles funcionam juntos, né? Então é uma pedrinha puxando a outra o tempo inteiro. E que não dá para trabalhar separado. Né? Caramba, que interessante. Beleza, Lohana, formada em fonoaudiologista por ação. A gente costuma conversar aqui, eu sempre costumo falar, a gente pede uma explicação para uma criança de 5 anos. Explique o que é a fonoaudiologia para uma criança de 5 anos. O que é a fono hoje? A fono é a profissional que cuida, em primeiro ponto, de comunicação. Então, toda vez que a gente fala de alguma influência da comunicação, seja comunicação receptiva, seja comunicação expressiva. Foi daí que começou os polos da fonoaudiologia. Então, tudo que tem a ver com os músculos, com as áreas, com as regiões que envolvem a comunicação, a fono está inserida. Então, a gente trabalha na identificação, no diagnóstico, na reabilitação e dentro dos processos de acolhimento de qualquer área que envolva comunicação. Verbal e não verbal? Verbal e não verbal. Caramba. Escrita e por aí vai. Caramba, que interessante. Então, você está conectado a tudo? Tudo. Fono tá com... Gente, fono tem um pezinho em todas as áreas da vida. Desde a criança no ventre da mãe até o idoso, a gente tem um pezinho de comunicação. Além da comunicação, a gente tem um pezinho ali do desenvolvimento daquele ser. Então a gente tem fono em todas as áreas da vida, não é só a criança. Sim. E a fono, como a gente tem esse costume, né? Eu como um leigo dentro dessa área, que a fono hoje é muito mais para criança, para desenvolver fala, para corrigir os erros de fala. Onde ela mais se aplica hoje, a fono? Além dessa parte da criança, do desenvolvimento. Além da parte da criança, vamos lá. A fono ela também trabalha dentro do processo, como eu disse, da comunicação. Então, dentro do processo de fluência e do processo de voz, hoje a gente tem uma intervenção muito grande da fonoaudiologia. Além disso, a gente também tem um processo dentro dos distúrbios da audição. O que é isso?
um idoso ou uma pessoa que teve um problema auditivo, é o fono quem vai fazer o exame para identificar qual é o tipo de alteração auditiva que esse paciente tem. É ele quem vai tentar, quem vai encaminhar para um otorrino para poder fechar o diagnóstico completo, mas o exame começou com ele, né? E dentro desse processo é ele também quem vai fazer a adaptação de um implante ou de um aparelho auditivo se precisar. É ele quem seleciona, é ele quem adapta e é ele quem ensina aquela pessoa a ouvir de novo. Então, é uma gama muito grande. Geralmente, o público maior dessa área já está mais ali dos 40 para cima, que é onde a gente começa a ter perdas auditivas pela idade ou pelo tempo de abuso auditivo que a gente teve ao longo da nossa vida mais jovem, né? Trabalhei num lugar muito ruidoso, usei muito fone de ouvido, fiz muitas coisas ao longo da vida. Muita balada, fiquei muito tempo na caixa de som ali. Então, assim, esse processo todo também tem uma atuação muito grande. Muito comum, na verdade, a gente pensar na fonoaudióloga como aquela que cuida da troca, porque é muito visível. Uma criança, a escola tá ali em cima dos pais, tá falando, olha, tá trocando, isso não tá errado, né? Isso aqui não devia estar assim, isso tá atrasando ele no processo de alfabetização. E aí a escola fica em cima, os pais ficam em cima, todo mundo fica de olho no crescimento daquela criança, então a procura por aquela área acaba sendo muito mais garantida, né? Vai muito mais certeiro. Só que quando a gente passa para a fase adulta, não tem nenhum professor cobrando seus pais para te levar para um lugar, não tem ninguém cobrando você para fazer alguma coisa. Infelizmente. É você que respira por sua conta e risca, você fala, tá tudo bem, vai passar. E a gente também na fase adulta acaba compensando muita coisa, a gente aprende a compensar muitas dificuldades. E quando a gente vai procurar uma ajuda, às vezes já tá lá na fase da terceira idade, onde já fica difícil já, né, lidar com aquilo e compensar não resolve mais. Sim. Né? Então, além disso, a gente tem todo esse processo da fase idosa aí. Caraca, muita coisa, né? Muita coisa. Eu já vi aqui agora, ou seja, psicóloga da voz e a professora no geral também. Então, vamos ver o que mais que sai daqui a pouco aqui, gente. Fono é versátil. E da onde veio? Você falou aqui pra gente, já que é bem recente, né? 60, 80, tá bem aí. Da onde veio esse fundamento da fono? Como é que surgiu isso? Começou com a educação. Né? Um médico, na década de 60, ele começou a perceber exatamente as trocas dos alunos na escola, que iam além de uma questão de alfabetização, que poderia ter fatores que eram do desenvolvimento pessoal daquela criança. E aí ele começou a estudar, investigar aquele processo, começou a ver a necessidade de ter alguém que intervisse além da sala de aula, que intervisse no processo daquele indivíduo. Né? E daí começaram-se primeiro com um curso tecnólogo, que era associado à área de psicologia em algumas áreas do país, em outras em áreas voltadas para a otorrinolaringologia. Começou ali como curso tecnólogo para intervir nisso, no desenvolvimento educacional daquela criança. Que legal. Né? E depois disso, a fono foi vendo a necessidade desse fono que também conseguia abranger outras áreas de fatores comunicativos, além do desenvolvimento da fala. Né? Então, foi se estudando mais, foi se abrangendo mais a necessidade de intervenção, e aí mais ou menos na década de 80, 81, se eu não me engano, teve a primeira legislação, fono deixou de ser um curso tecnólogo, virou uma categoria específica, e aí ela teve a primeira legislação específica para ela, em todas as áreas que abrangem, que seriam compatíveis com a área de comunicação ali. Né? Foi mais ou menos ali na década de 80. Aí sim, ela virou uma profissão com um nível superior completo, com área de especialização, com um conselho que rege, com normas legislativas e tudo mais. Mais ou menos, mas é bem recente. Muito recente, né? 80, 30, 35 anos. É um neném. Antes disso, eu tenho algumas fonossauras, elas adoram se chamar assim, que vieram lá dessa época. Antes tinha algumas áreas que nem era fonoaudiologia, era logopedia. Logopedia. Era logopedia, tinha tá, é uma palavra nomes que eu nunca escutei falar. Eu também demorei pra pegar, eu tive que conhecer uma fonossaura pra tentar entender o que era. Fonossaura. Eu tava assim, na minha época a gente era logopedia, não tinha fonoaudiologia não, isso é recente. Eu falei, nossa amiga, o negócio tá... Logopedia? Logo vem do... Da fala também, da palavra, né? do processo, e pedia era da questão mais educacional. Caramba, interessante. E fora do Brasil, isso a gente fala a nível nacional, né? E fora do Brasil já é mais novo ou é mais ou menos a mesma época? Mais ou menos a mesma época ali, né? Fora do Brasil, a gente não tem o mesmo nome. Em alguns países, na verdade, a gente até chega a diferenciar em duas áreas de graduação diferentes o que a gente faz como uma aqui. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos é terapeuta da linguagem, terapeuta da fala.
não é fonoaudiólogo, é therapy speak, uma coisa assim, terapeuta da fala. E aí na faculdade mesmo ele já separa quem vai trabalhar com terapia, voltada mais para fala, comunicação, e quem vai trabalhar com a área auditiva. Você já estuda separado. Aqui eu estudei tudo. Na faculdade, depois eu me especializei. Mas eu saí graduada para todas as áreas. Lá não. Fora daqui, geralmente, a maioria das pessoas são à parte, né? Na Europa tem alguns países também que eu, por exemplo, não posso fazer intervenção auditiva com a graduação que eu tenho aqui. Eu teria que fazer um outro curso que não existe aqui. Né? Só existe lá. Então, é tão recente que a gente nem se unificou fora daqui ainda. Tem versões diferentes da fonoaudiologia andando. Isso que eu ia perguntar. Não tem uma convenção universal, então? Não. Apesar de ser uma área que tem um crescimento muito grande, tem muitos artigos científicos saindo por aí, tem estudos muito abrangentes de várias áreas dentro da fonoaudiologia, ainda tem algumas diferenças dentro do curso. Né? Médico é médico aqui, é médico em qualquer lugar. Advogado é advogado em qualquer lugar. Né? É a mesma coisa, a mesma profissão. Pode mudar, às vezes, as leis que eu estudo, mas é a mesma profissão, a mesma função. Fono ainda tem essas diferenças. Isso estaria muito ligado ao idioma também? Ao idioma, às necessidades do próprio culturais do país. As culturais, né? Culturais do país, o que é de responsabilidade, às vezes, lá, o que não era de responsabilidade de ninguém, aqui a gente foi abrangendo dentro da área. Às vezes lá já tinha alguém que assumia essa responsabilidade, essa necessidade já era abrangida, já era responsável por alguém. Aqui não tinha. Né? Que então, você criou. Foi criado dentro desse processo, dentro dessa necessidade que essa cultura tinha. Caramba, que interessante. Uma curiosidade muito boa, que eu não fazia ideia. Para mim já era um negócio muito mais antigo, assim, muito mais regulamentado, digamos assim, igual a própria medicina, né, como a gente conversou. Mas eu acho que tem essa questão da barreira, porque, por exemplo, a cultura influencia muito, a própria fluência do idioma, acho que é totalmente diferente. Né? Como é que você vai exercer fonoaudiologia falando em alemão? Nossa, nem me lembra. Seria muito engraçado. E dentro disso, quais são as abordagens, quais são os pilares que existem dentro da fono, da especialidade de fonoaudiologia? A fonoaudiologia ela se divide em algumas, mais ou menos umas 11 áreas. Se a gente for resumir as mais comuns, a gente tem voz, a gente tem audição, aí a gente tem motricidade orofacial. O que é isso? Tem o quê? Desculpa. É o nome, motricidade orofacial. A gente que é isso? Gentilmente de MO. É as áreas que estão envolvidas com o funcionamento muscular do rosto. Por exemplo, eu tenho um problema nessa estrutura de articulação, eu sei que é causada pela tensão muscular dessa região. Quem vai trabalhar isso é um fonoaudiólogo. Ele é especialista em motricidade orofacial. Ele atende áreas de motricidade orofacial. Ele vai trabalhar com o desenvolvimento do músculo. Às vezes é bem similar ao pensamento do fisioterapeuta com o resto do corpo. Entendi. Né? Eu faço fisioterapia para trabalhar melhor minha articulação aqui, trabalhar a tensão muscular que eu tenho aqui. Só que o fono ele é mais voltado para a cabeça e pescoço, que são os músculos que englobam a área da comunicação, que a gente aprendeu, a gente estudou, porque eu tinha que entender como é que funcionava a fala. Se o paciente, no momento de fala, eu tinha que entender como aquela musculatura funcionava, regia. Né? Então, dentro desse processo, a gente ficou especialista em cabeça e pescoço. Então, quando a gente tem uma intervenção naquela área, tem um problema naquela área, não necessariamente de comunicação, mas os músculos são associados, a gente também intervém. Né? A gente também trabalha, a gente também mexe. Então, voz, audição, MO, tem linguagem, que é a típica tia fono, que trabalha com os problemas das letras, vamos trocar isso daqui, tá trocando o R pelo L, não consegue falar o T, fala D, e por aí vai. Tem a neuro. A neurofuncional é aquela que trabalha com todas as questões que veio de uma lesão, de um funcionamento que começou no sistema nervoso. Eu tive um AVC, eu tenho TEA, eu tenho uma intervenção... O que é TEA? Transtorno do espectro autista. É bom lembrar. A gente vai no hábito de falar esse sílaba. Por isso que eu sempre falo, uma criança de 5 anos que está escutando aqui. É o hábito do dia a dia. Mas assim, eu tenho algum diagnóstico que começou num sistema nervoso. Eu comecei aqui em cima. Né? Não necessariamente é muscular, é algum processamento que começou aqui no meu sistema. Seja por lesão adquirida ao longo da vida, seja por um processo de funcionamento cognitivo que já nasceu com aquela criança, com aquele indivíduo. Né? Então o neuro trabalha com essa parte aí. Tem a educacional. Fonoeducacional é aquela que está dentro da escola. Não necessariamente ela intervém nas dificuldades do paciente. É aquela que está junto com os professores, está junto com a coordenação, tentando traçar
um processo de intervenção para melhor atender os alunos que estão ali dentro, sejam eles necessários uma intervenção diferenciada dos outros ou não. E ela que faz normalmente o rastreio, é ela que encontra quem precisa de uma intervenção, ela que está atenta àqueles que estão passando por uma dificuldade, assim, olha, isso aqui é um cunho que vai além de uma questão educacional. Ele não precisa de um reforço, não é uma questão de uma didática diferente, ele precisa de uma intervenção. Aí é outra história, né? E o que seria essa intervenção? Vamos supor, uma criança que ela tem um atraso do desenvolvimento ali no processo de aprendizagem das letras, ela tem um atraso, todos os coleguinhas já estão no processo de alfabetização bem avançados, e ela está com dificuldade ali. Ela troca as letras com frequência, ela não lembra que essa letra tem esse som, ela não lembra, e aquilo está se repetindo, não importa a didática que a gente usa para intervir. Né? Aí esse fono ele é responsável também por ficar atento nessas crianças e tentar já rastrear desde o início que aquilo pode não ser um problema ali. Pode ser uma dislexia, pode ser um TDAH, pode ser um TPAC, né, que é um transtorno do processamento auditivo central, que é um irmãozinho do TDAH, do processamento auditivo central. Ave Maria. É. As pessoas acham que a gente só escuta aqui, mas nossa orelha ela não escuta, ela só capta a onda e manda para o cérebro se virar com a informação. Quem escuta é o cérebro, né? Então, é mais ou menos isso que ela vai trabalhando ali. Deixa eu ver, foram 5 até agora, né? Sim. Audição, voz, linguagem, MO, neuro, educacional, já foram 6. Tem a fono do trabalho. A fono do trabalho é muito importante, porque ela está dentro do processo de prevenção de riscos dentro do ambiente de trabalho. É ela quem faz aqueles exames que a gente costuma fazer, admissional, demissional, aquele exame que trabalha ali. É ela quem vai fazer, por exemplo, um programa de proteção ao ruído dentro do seu ambiente de trabalho. Eu trabalho num ambiente que tem muitas máquinas, que tem muito ruído. Normalmente você precisa de um PCA, que é um Programa de Conservação Auditiva, Sim. dentro daquele ambiente de trabalho ali. Quem vai construir esse programa é um fono. Né? Geralmente o técnico do trabalho está associado com a fono ali, porque ele Sim. vai agregar dentro do laudo dele esse relatório fonoaudiológico. É ela quem vai ficar atento, mas não só com a questão do ruído, né, questão auditiva, também tem muito que é menos conhecido, mas a área da voz. Né? Nós temos, por exemplo, um atendente de telemarketing, ele passa o dia inteiro conversando no telefone. Sim. Né? Ele transforma ele no profissional da voz. Sim. Ele é alguém que o próprio fono do trabalho ele tem que ficar atento para riscos de perda vocal, né? Então fica rouco com frequência, cria um nódulo, cria alguma coisa por abuso vocal. Então, da área de ocupacional, também é uma área específica de fono. Geralmente a fono ela faz só isso, ela é especialista nessa área. Ela trabalha com essas leis que regem o trabalho. Né? Essas leis são as mais comuns. É o universo, né? Que a gente vai vendo que é o universo. E por fim, a última disfagia. Disfagia, ela... Disfagia? Disfagia. O que é a disfagia? A disfagia, ela é uma área muito específica que veio um pouquinho depois, porque ela, assim como a MO, ela não necessariamente está voltada para a comunicação, mas ela engloba músculos que são dessa área. A disfagia é um transtorno de deglutição, de engolir. Eu engulo alguma coisa, eu como alguma coisa e esse objeto, por algum motivo, tem dificuldade em passar pelo meu trato certinho e ir para o meu intestino. Às vezes ele pode tocar em vias aéreas, às vezes eu não consigo empurrar esse alimento para dentro, eu tenho dificuldade para comer por algum motivo, eu estou tendo perda de peso, eu estou tendo perda de nutrientes, eu estou tendo pneumonias com frequência, engasgos, tosses, entre outras coisas. Tudo isso vai para fono. Vai para fono também, porque essa área aqui, cabeça e pescoço, e especialista em deglutição é fonoaudiologia. Caramba. Pois é. E fora essas aí que são as mais regulamentadas, são as mais comuns, a gente tem outras áreas associadas que estão por fora, né? Que são as áreas mais novatas. Tem fono trabalhando com estética. O que seria? Aquela fono da MO, que trabalha com músculo, ela lembrou que na academia a gente vai lá para malhar, para ficar com o músculo bem rígido, tonificado, e por fim, nada de flacidez. Aí ela lembrou também que as pessoas estão vendo o rosto ficando mais flácido, e esquecem que funciona do mesmo jeito do resto do corpo. Que eu tenho um músculo aqui embaixo, que se eu mantenho ele bem trabalhado, se eu mantenho ele tonificado, se eu perco massa gorda dessa região, aumento massa magra daqui, eu vou ter uma rigidez muscular mais bonitinha, eu vou ter uma pele mais tonificada. Então a ideia dela não é trabalhar questões de saúde. Ela não tá trabalhando um problema. Esse paciente que vai para
uma fono que trabalha com estética, ele não tem uma intervenção específica de saúde, não tô em sofrimento por algum motivo específico ali, não. Eu tô buscando uma melhoria, eu tô evitando medicamentos, agulhas, injeções, procedimentos estéticos externos, que daqui 6 meses eu tenho que ir atrás de novo. Tô fazendo de uma maneira saudável, deixando meu rosto, minha pele mais tonificada e diminuindo linhas de expressão com muito mais facilidade e natureza. Ô, louco. Pois é. Ou seja, psicóloga, professora e agora esteticista e personal trainer de rosto. Personal trainer de rosto. Uma academia de rosto. É isso aí. Essa eu também nunca tinha escutado, não. Vamos falar das 3 principais. A fono, a fonoaudiologia, ela é uma terapia, ela é um caso clínico, como a gente pode descrever, ela é tudo isso? A fonoterapia, ela engloba tudo, porque além de fazer a questão de... ela identifica, ela diagnostica e ela intervem. Não se ela faz os 3 pontos, ela está no pré, durante o pós, então ela também tem a parte de terapia, que terapia, quando a gente fala de terapia, a gente está falando geralmente da intervenção. Sim. Então eu já sei o que eu tenho, ou pelo menos já sei que tem alguma coisa acontecendo aqui, ou talvez eu já tenha até passado por alguém que já me deu um diagnóstico. Então normalmente quando a gente fala de terapia, eu estou em processo terapêutico, eu já estou ou tentando finalizar o problema e resolver aquela situação, ou eu ainda estou num processo ali mínimo de eu já sei o que eu estou acontecendo comigo. Mas a fono ela trabalha em todos os âmbitos. Então ela está na primeira, que é o rastreio, que é aquela fono da escola, que é aquele fono que está no ambiente de trabalho, ele vai rastreando o problema. Ele está na parte que faz o diagnóstico, que geralmente, muitas vezes, é mais comum ser a fono da audiologia. Digamos que é o preventivo. Que ela vai fazer o diagnóstico mesmo. Eu faço um exame, por exemplo, quando chega um paciente para mim, que ele tem uma perda auditiva, eu não preciso mandar para o médico dizer, olha, você acha que esse meu exame tem uma perda auditiva? Não. O meu laudo é descritivo. Ele já diz, eu faço o diagnóstico, tem perda auditiva acontecendo aqui. Então, o fono ele faz o processo de pontuação ali também. Eu tenho liberdade para dizer, você tem uma perda acontecendo. Você tem, por exemplo, no TEPAC, eu tenho a liberdade para dizer que você tem um transtorno no processamento auditivo. Ou então, você, dentro da área da própria linguagem também, eu posso dizer, você tem um diagnóstico, uma avaliação de... Você tem um transtorno da fala sim, você tem transtorno da fala assado, né? Então, nos N opções que a gente tem. Então, a fono ela não é só terapia. Ela é rastreio e ela é diagnóstico. Então, são vários pontos ali também. Ela é corretiva também? Ela é corretiva também. Dentro do processo terapêutico, é ela quem intervém e corrige. E corrige, né? E corrige. E a parte cirúrgica, entra para a fono ou já vai para o otorrino? A fono, ela não faz a cirurgia, mas ela pode ir, nem tem muitos casos que o fono está dentro do processo da sala cirúrgica, por exemplo, num implante. Um implante auditivo ali, geralmente tem o fono dentro do processo cirúrgico, ela é essencial porque é ela quem faz a garantia de que aquele novo sistema que foi inserido na orelha daquele paciente está funcionando ou não. Né? Então é ela quem vai dizer, olha, não deu certo, funcionou, tá ligado, tá recebendo informação. Então geralmente ela está inserida dentro desse processo cirúrgico como um auxílio daquele equipamento que está inserido. Né? Ela também trabalha no processo cirúrgico pré e pós. Entendi. Né? Então pré e pós ali, a gente prepara aquele paciente, às vezes, dependendo do caso, por exemplo, se for fazer um bariátrico, geralmente ele é associado com a pessoa da disfagia. Trabalha a questão da deglutição. Né? Quando a gente não consegue mastigar direito, a gente não consegue comer direito, a gente intervém até no processo de captação da gordura do corpo. Se eu como muito rápido, se eu não mastigo direito, aquele alimento não é bem processado, e aí a gente tem um processo também de saciedade ali que está intervido. E pós também, quando a gente reeduca aquele paciente. A mesma coisa que a gente acontece com o auditivo. Né? Vai fazer uma cirurgia auditiva agora, então a gente faz o pré, porque eu tenho que rastrear todas as dificuldades auditivas que esse paciente tem e dar para aquele médico todas as opções de implante que poderiam ser viáveis para ele ali. E depois no pós, a gente também está presente dentro do processo de adaptação. Reeducando. Isso. Caramba, realmente é
É um universo, assim, que loucura, hein? Fono sozinho é um mundo inteiro. Que loucura. E é novo, né? E é novo. O que mais me impressionou é que é novo. E olha o tanto de lugar que a gente era necessário. E até Caraca. uns anos atrás não tinha. E aí quando não tinha o quê? Ficava... Era tudo responsabilidade do médico, grande parte do professor. Se era questão escolar, era responsabilidade do professor se virar para correr atrás. Resolvia o arroz com feijão ali, mas não conseguia ser especialista o suficiente. Porque não era isso que ela estudava em sala. Né? Não era isso que ela estudava na própria graduação dela. Então ia muito além do que ele estudou. E para um médico também ele tinha que ver uma questão educacional acontecendo, ele tinha que ver uma questão de terapia. O médico geralmente não faz terapia. Médico não... Né? Ele é outro âmbito de atendimento. Então, como é que você vai fazer tirar o médico da sala do consultório para levar para terapia? Não dá. É muito complicado, é muita demanda para uma profissão só. Caramba, que interessante. E vamos falar aqui agora só da parte de voz. Vamos tentar focar para essa parte de voz. Como é que a pessoa perde a voz? Quais os riscos dela? Como é que a pessoa perde a voz, primeiramente? Por que ela perde a voz? E o que acarreta perder a voz? Não. A perda da voz a gente chama de afonia. O que é a afonia? Eu tenho uma dificuldade, seja ela causada por uma rouquidão, por uma quebra de frequência da voz, eu tô falando, ela morre, tô falando e ela morre, ela me abandona ali, ou então aquela rugosidade, aquela sensação de voz trêmula, perdida ali. Então, tudo isso engloba, ou então, literalmente, eu tô falando e não sai absolutamente nada, só sai ar da minha boca. Isso é a afonia. E isso é um sintoma. É um sintoma, ele sozinho não é o problema, não é o diagnóstico da pessoa. Isso é o sintoma de algo que pode vir de uma alteração muscular, né, aqui dessas regiões de cabeça e pescoço, pode vir de um problema hormonal, pode vir de abuso vocal. O que é o abuso vocal? Eu falo muito alto o tempo inteiro sem necessidade. Ou então eu não tenho uma estrutura, porque cada um tem uma voz específica, e a voz é como se fosse a digital do dedo de cada um. Então ela tem uma frequência específica, ela tem um pitching específico, ela tem tudo bonitinho ali. É todos aqueles tons que a gente trabalha dentro da acústica, aquela voz tem um só para ela, que é o que forma o que ela é. E aí dentro desse processo eu quero falar mais alto, eu quero que 30 pessoas me escutem sem nenhuma ajuda de amplificação, sem ajuda de técnica, e eu começo a botar força. E aí essa força em excesso pode me lesionar, pode me deixar ou temporariamente enquanto eu estou exausta ali, né, cansada, muscularmente sem voz, ou ela pode me causar uma lesão específica nas pregas vocais ou nos músculos associados, que vão me deixar por um tempo indeterminado com uma rouquidão ou uma afonia real, que é totalmente falta de voz, né? Pode ser um problema hormonal, né? Às vezes a gente esquece disso, mas, por exemplo, uma mulher dentro do período menstrual dela, ela tem picos hormonais muito grandes. E isso interfere na distribuição de hormônios, isso interfere na distribuição de açúcares, de energia, na própria distribuição do organismo dela. Uma pessoa que tem um problema de diabetes, né, está interferindo na própria distribuição do açúcar. O que é o açúcar? É energia dentro do corpo ali. Então, se aquele músculo está indeficiente de algum tipo de substância, ele vai funcionar diferente. Se ele funciona diferente dentro da voz, já é propício para te dar um problema de rouquidão. Né? Então, todo esse processo, mudanças climáticas. Tem gente que tem uma sensibilidade, aquele tipo de, nossa, parece que sou aquela moça do jornal, que eu sei que se eu fiquei sem voz e comecei a pigarrear, pode esperar que vai chover. Caramba! Tem gente que é tiro e queda. Tá tendo a coisinha ali, deu uma diferença, mudou de clima, saiu do ar-condicionado, ficou no ar-condicionado com frequência, pode esperar. Pode esperar que vai atacar. Né? Eu, por exemplo, se eu ficar muito tempo debaixo de um ar-condicionado, você pode esperar. No dia seguinte, estou rouquinha. É o meu processo de funcionamento. Porque resseca, porque me deixa mais sensível. Né? O meu corpo não lida bem com aquele sistema. Ele não é muito acessível para aquele tipo de ambiente. Então, ele já responde com rouquidão. Entendi. Né? Então, a rouquidão, ela é uma série de questões. E às vezes vão muito além, tá? Até questões psicológicas mesmo. Ansiedade, depressão, falta de autorreconhecimento, né, vocal ali, pode te dar um problema de voz que por um acaso pode virar uma rouquidão. Né? Então é um sintoma geral, é como febre. Um mundo de coisas te dá febre. Um mundo de coisas pode te dar rouquidão. O problema da rouquidão que a gente tem que ter em mente
2 dias, ok, a gente faz um pouquinho de repouso, a gente bebe água, a gente se hidrata um pouco mais, come um pouquinho melhor, né? Tenta comer bem para não te dar um refluxo ali, não piorar a situação. Mas passou de 15 dias, a melhor coisa que a gente pode fazer é procurar um otorrino. Né? Porque alguma coisa ali já foi além de um ponto, um pico crônico, um pico ali agudo, já está virando alguma coisa problemática, que pode se arrastar sem ajuda, não vai resolver. Deixou de ser uma gripezinha e tá virando uma pneumonia. Vamos fazer essa analogia. Deixou de ser uma coisinha ali pontual que vai melhorar, tá virando um problema, que talvez sozinho não resolva mais. Né? Então tem esses processos. Rouquidão é uma coisinha, né, voz em si, a afonia, a falta de voz, a quebra de voz, ela é uma coisinha que tem que ter muita atenção. Por isso que é importante a gente procurar um otorrino e, por consequência, a fono também. Entendi. A gente sempre fala que a voz vem das cordas vocais, né? Como é que a gente consegue explicar isso de uma forma mais simplificada? De onde vem a voz? De onde fica localizado? A voz, ela começa muito além, muito antes, na verdade, das pregas vocais. Né? Ela começa lá no pulmão. Né? A gente começa aqui do pulmão. A gente encheu como um balão e aí tem um músculozinho que fica embaixo do pulmão que chama diafragma. Ele é como se fosse aquele coisinha da sanfona que a gente puxa o fole e abre ali. Ele é responsável por fazer se inflar e desinflar. Quando você expulsa esse ar ali, você sai esse ar novamente, ele passa por esse caninho que a gente tem aqui, que a gente chama de laringe, e dentro dessa laringe tem 2 preguinhas vocais, que a gente chama de cordas vocais, né, que elas abrem e fecham. Elas funcionam inicialmente, né, a função primária delas é de proteção da via aérea. A função delas é não deixar nada entrar no seu pulmão. Mas quando o ar passa e elas estão fechadas, ocluídas ali, elas vibram. Elas vibram como cordas de um violão. Né? E elas fazem ondas sonoras que quando vem na região, né, da trás do pescoço e da boca, amplifica exatamente como a caixinha do violão faz. E aí sim você tem um som que é moldado pela sua boca e vira a voz. Que é o que você está falando. Exatamente. Caralho, que fera. Que interessante. Exatamente. Então assim, prega vocal, ela não é um motor que você liga ali e vai. Ela é pro meio do processo. Então é o seu controle respiratório, é o ar que passou, que veio bonitinho, é ela fechadinha na posição certa, num ciclo certo, que vai fazer aquela voz limpa que você tem. E aí sim, quando você passa por aqui, é que ela expande, é que ela cresce, é que você vê o som que a gente tem hoje. Então é todo um processo cheio de fases. Caramba, que legal. Interessante. E existe trabalhos para mudar a voz? Para deixar mais fino, para deixar mais grosso? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Como ela é um processo cheio de fases, a gente tem que entender primeiro o que você quer mudar. Eu quero deixar a minha voz mais grave. Acho ela muito aguda, eu queria deixar a minha voz mais grossa, mais impostada, mais firme. Aí você vai procurar, dentro daquela questão da mudança, o que causa uma voz mais grave. Aí você vai dentro desse processo e você vai tentar mudar o comportamento muscular desse processo. No caso da voz mais grave, por exemplo, essa mais grossa, quanto mais baixa no pescoço, mais para baixo a região da sua laringe está, mais propícia a uma voz grave, porque ela vai ter mais espaço para correr aqui para cima. Então ela vai recuar de uma maneira diferente. Além disso, uma voz mais grave é uma prega vocal que não estica tanto. Por exemplo, a prega vocal feminina, a mais aguda, estruturalmente mais aguda, ela tem uma estrutura que estica ela numa posição que deixa ela um pouquinho mais esticada que a voz que a prega vocal masculina. Por isso que a tendência da voz dela é ser mais aguda. Ela fica mais esticada, a onda sonora é menorzinha. Quanto menor... É igual corda de violão, né? Quanto mais fino... Quanto menor é a ondinha sonora que sai, mais aguda é aquele som. A prega vocal mais grossa, a gente vai tentar deixar a prega vocal numa posição um pouco menos esticada ali. E aí dentro desse processo a onda vai ser muito maior e ela vai te deixar com uma voz mais densa, por sinal mais grave. E aí, é claro, tudo isso é hábito. Para eu mudar alguma coisa, é sempre importante ressaltar tudo que a gente faz que vai mudar algo em você, a mudar de definitivo, não é algo que eu vou usar uma vez só quando eu quiser fazer algo específico. Vai ser a minha nova voz, meu novo comportamento, só ir na fono não resolve. Você tem que ter todo um processo de dedicação daquele indivíduo. A fono vai te dizer, é isso que você tem que fazer. Mas é todo o seu comportamento. Eu lembrar que eu tenho que modificar, eu lembrar de fazer o comando para esse músculo descer para a região que eu quero, eu lembrar de me organizar para fazer aquilo de novo, até um ponto em que aquilo que era pontual, que eu tinha que ficar lembrando o tempo inteiro,
vira automático. Igual dirigir. Exatamente. Hoje em dia a gente nem lembra de botar a mão no câmbio e passar a próxima marcha. Né? A gente nem lembra de enfiar o pé no freio quando a gente está se aproximando do carro da frente. Você vai com o pé tranquilo, não precisa ficar olhando para ver onde é que está o freio mais. Sim. Né? O meu pé já sabe por associação. É a mesma coisa. Quanto mais eu vou levando aquele processo, vou repetindo, vou refazendo, mais vai ficando próximo, vai ficando igual, vai ficando normal, vai ficando natural para mim. E aí a tendência é que você consiga ir deixando cada vez mais refinado, mais próximo daquilo que você quer. É um processo. Não é um processo. Você começa com um passinho de formiga. Eu vou até aqui. Ficou natural? Ótimo. Vamos mais pra frente. Eu vou até aqui. Ficou natural? Ótimo. Vamos mais pra frente. E aí vai. Cara, que legal. Isso me lembrou muito, porque todos os podcasts que a gente vem trabalhando aqui, que a gente vem conversando, tem uma palavra em comum em todos aqui, que nenhum dos especialistas deixou de falar, que é a palavra processo. Então, a gente tem que entender que na saúde, na vida, em tudo, processo. Quer atingir o resultado? Processo. Sim. Não teve um especialista que não falou a respeito Sim. disso aqui hoje. E o que me chamou a atenção, você falou que a pessoa que hoje um call center, por exemplo, pode perder a voz por falar muito. Uhum. E a gente que fala muito? Mas eu aí, falo o tempo todo. Mas aí é que vem a questão. A gente tem um estigma hoje de quem é o profissional da voz. Você fala profissional da voz, o que você pensa? Cantor. Eu penso num locutor de rádio. Uhum. Eu penso, e se eu tiver um pouco mais de entendimento da minha situação, eu penso num professor. E olha lá, porque o professor hoje em dia, até ele entender... Não veio na minha cabeça. Até ele entender, isso assim, não é nem só a pessoa externa, tá? O próprio professor entender que ele é um profissional da voz, aí é um processo também. Uhum. É um negócio. Então assim, o profissional da voz é todo aquele que usa a sua voz para o fim de trabalho. Eu uso a minha voz para o fim de trabalho, eu passo um bom tempo falando no meu dia, vamos supor. Hoje você está fazendo o podcast, mas antes desse aqui eu tive que fazer uma reunião, que durou 2 horas. Aí são 2 horas de podcast. Depois daqui eu tenho que fazer uma reunião para análise de outras coisas, mais 2 horas de reunião. São 6 horas falando. Olha o tanto de tempo que você está falando. E aí a gente imagina, mas eu falei uma frase, bebi uma água, parei ali, outra pessoa falou. Não, mas são 6 horas em que você está preparado para falar. Você está pronto ali, você deixou sua programação muscular pronta para falar. E você está articulando, e você está falando, você está cogitando a fala. É muito tempo. A gente tem que lembrar que a voz, ela tem a função, a prega vocal, ela tem a função primária de proteger vias aéreas. Essa é a função primária dela. Por adaptação e necessidade, a gente achou uma função secundária, que é fala, produção de som. E aí a gente começou a se adaptar, se comunicar com isso, porque o ser humano ele necessita da comunicação e o som foi excelente para isso, né, dentro desse processo. Então, quando eu lembro de trabalhar isso, de organizar isso como se fosse alguém que, para correr, eu preciso aquecer antes, mesmo jeito que eu entendo que para fazer uma simples caminhada eu preciso aquecer antes, para falar um tempo de fala eu também tenho que aquecer antes, eu estou falando de músculo. Então, eu tenho que entender como profissional da voz, eu sou aquele que uso a minha voz por um tempo determinado. Se é rotina, é frequente, você é um profissional da voz. Não tem jeito. Então, você tem que fazer os mesmos cuidados de um profissional da voz como um cantor. Talvez não na mesma intensidade, porque ele usa num nível mais alto ainda. Sim. Né? Porque canto aí tem outras logísticas, é o nível, se fala já é um nível alto da potência, canto ainda é um nível mais alto ainda. Mas ainda assim, é o mesmo logística de pensamento. Eu vou fazer algo por um tempo maior do que eu costumo fazer no meu dia a dia, eu tenho que me preparar para aquilo. Então você já é um profissional da voz, já foi. Já entrou na categoria. Interessante. Já era. Então eu sou um profissional da voz, que eu falo o dia todo. Sério. Não conversa comigo, não. Eu vou cobrar agora para falar com vocês. Sempre, vai. E eu ia perguntar dicas para a gente prevenir isso. Já que, por exemplo, eu sou um profissional da voz. O que é que eu posso fazer para prevenir? Qual é o exercício? O que é que eu posso fazer para prevenir? Primeira coisa, antes de falar de exercício, é hidratação. O nosso corpo ele funciona na base da água. Né? Então tudo que a gente for fazer tem que ter uma hidratação. A gente fala, eu tenho que beber 2 litros de água por dia, eu tenho que beber 3 litros de água por dia, dependendo do meu peso, não sei o que. Aí a pessoa vai, pega uma garrafa no fim do dia e vamos. E aí passou 3 horas que ele botou uma gota de água na boca. 23,59. Pego 5 litros d'água e... Pronto, bebi 2 litros. Essa água que você bebeu inteira de uma única vez, o seu organismo não consegue processá-la de uma vez. Vai todo para sua bexiga, vai jogar toda fora sem uso nenhum. Vai virar xixi. Vai virar xixi. Agora aqui,
eu tenho que lembrar que durante o dia, e principalmente durante o meu uso vocal, eu tenho que estar tomando leves goles de água. Eu tenho que manter a minha estrutura hidratada. Não é problema nenhum, isso já falando como um processo de oratória, além da voz. Não é feio, não vai tirar a atenção da pessoa que está te ouvindo, não é ruim para sua imagem você fazer uma leve pausa e tomar um golinho de água. As pausas, elas são necessárias para o som. Isso desde a música. As pausas estão marcadas na partitura. O silêncio está marcado. Então a pausa é necessária. Então use aquela pausa a seu favor. Faça uma pausa e beba água. Começou a sentir que está ficando seco, está ficando grossa, sabe? Beba água. Se você deixar que aquilo fique muito espesso, é como se a lubrificação da sua prega vocal ela fosse indo embora. Já pensou um carro trabalhando sem lubrificante? Sem um óleo lubrificante ali? Olha o BO que ia ser. O que acontece? O motor sem óleo vai pro pau. Lascou, ferrou. E a mesma coisa com a prega vocal. Então, já pensem desde o início numa hidratação contínua naquele processo. Além disso, a gente costuma falar daqueles exercícios bem clichês ali, né? Vamos trabalhando com processos vibratórios. O que é isso? Vibração de língua, vibração de lábio, do... É estranho, Isso já é um aquecimento vocal. Mas já é um exercício específico. Essa vibração do... já é um exercício vocal. Né? O som de M, que é aquele som... Aí vem quase um processo meditativo. Já aproveita 2 em 1 aí. Já entra no yoga aqui. Pra se você se reorganizar para palestra, já trabalha no processo de trabalho de respiração ali, já trabalha aquecimento vocal no processo também. Mas sempre lembrando que nunca deixe, nem em exercício, nem em fala, nem em questão física mesmo, você sentir tensão muscular no seu pescoço. Aqui é o meio do caminho. Se ele não começa nada, não tem que ter ativação muscular aqui. Ele é o meio do caminho, ele não começa o som, só passa por ele. Só passa. Então aqui eu não posso ter tensão, eu não posso firmar demais. Né? Você, profissional da voz, vai falar, tenta lembrar de fazer um alongamento antes. Né? Solta mais essa região, às vezes a gente fica tenso quando vai participar de uma palestra, quando vai conduzir alguma coisa, quando vai passar o dia falando, ou às vezes eu passo o dia, por exemplo, no telemarketing mesmo. Eu sento ali, eu passo o dia sentada naquela posição. A tendência é que eu fico com esses ombros aqui, as costas, meu trapézio todo dolorido. Sim. E como eu tava falando algumas vezes para alguns pacientes meus, o pescoço não tem muito osso que sustente sua laringe, não. Sua laringe é uma cartilagem muscular e ela é sustentada por ligamentos musculares. Ela tá voando suspensa por cordinhas ali. E essas cordinhas estão presas aonde? Estão presas no seu pescoço, aqui na cabeça aqui e no trenó, no trapézio. E onde é que é o primeiro lugar que dá ruim quando a gente está estressado? Trapézio. Um nozinho bem aqui no meio das costas, você fica sente dolorido quando aperta. Ele ficou preso aqui, aquela corda ficou presa também, laringe ficou tensa. Ficou tensa, ela não se movimenta. Se ela não se movimenta, você não vai conseguir falar mais alto, mais agudo, ficar mais feliz, mais bravo, deixar a voz mais grave ou mais aguda se precisar. Não vai passar confiança. Não vai passar confiança. Não vai passar autoridade. Não vai passar autoridade, não vai passar meiguice, não vai passar nada. Se você quiser passar, vai ficar difícil de ter controle ali, vai precisar fazer mais força, vai machucar. Então, se a gente for seguir a logística, a ordem da coisa ali, bebe água, se hidrate durante todo o processo. Tente trabalhar o processo de muscular. Então, faça mais alongamentos ali. Tenta ver a questão da sua alimentação antes. Eu sei que eu tenho uma gastrite, eu tenho um refluxo que pega aqui. Se eu comer um chocolate, eu tenho certeza que eu vou sentir um refluxozinho. Ganhou um chocolate na hora que você chegou naquele ambiente ali, come agora não. Deixa pra depois. Guarde com amor, deixe pra depois. Eu almocei com o pessoal do trabalho, depois eu tenho uma reunião. Eu vou e fui num restaurante cheio de comidas condimentadas, pimenta pra tudo quanto é lado, muito isso, muito daquilo, comida forte. A tendência disso é te dar um processo de gastrite ou de refluxo. Às vezes a gente nem sente, tá? Tem sintomas silenciosos aí dentro desses negócios aí. Quando você se dá conta, você tá com tudo ruim, tudo queimado de ácido estomacal, você não tava sabendo. E aí a tendência é você ficar com garganta ressecada também por causa disso. E aí sim, se uma questão é ruim ali, se fala muito, aí você entra com o exercício. Entra com o exercício como? Aquela vibração que a gente falou. Só isso. Esse daí já ajuda bastante. Entra com o processo do aquele sonzinho de M, quase meditação, já aproveita, associa os dois. Mas tem que abrir a boca mesmo? Deixa a boca bem de bocejo dentro, sabe? Fala bocejo, não. Né? É contagioso. Pausa no podcast. Dorme um minutinho, vamos voltar.
né? Então, assim, esse processo de deixar sempre vibrar toda coisa, todo som que você for fazer ecoar, você tem que deixar sempre ecoar dentro da boca, nunca preso no pescoço. E aí, som de vibração, de língua ou de lábio, né? O trem também funciona, ajuda bastante. Sons, por exemplo, som do V, ajuda muito também. Sem força. Nunca faça nada com força. Aquecimento não é pra botar força. Então respira e vai até acabar seu ar. Repete isso por uns 3 minutinhos. Vai fazendo um, faz o outro, faz um, faz o outro, antes de começar. Geralmente já ajuda, se não tem um problema específico ali, já vai dar uma ajudada bem grande, né? Pelo menos vai te dar acordar um pouco aquele músculo para você poder agir durante o processo de fala. Né? Então, e é bom, às vezes, desaquecer também. Você falou muito tempo, passou ali umas 3, 4 horas em reunião, fez alguma palestra, trabalhou, deu aula, por exemplo, sou professor, passei a tarde fazendo isso. Aí é bom você, se der para fazer no meio do caminho também, entre uma aula e outra ali, para repor aquele aquecimento, e depois quando você for embora, para desaquecer, porque um atleta, ele aquece e ele desaquece. Caramba. Né? Então, tem todo um processo. Pensou, o professor tá dentro da sala, chega os alunos que... Eu tenho uns maravilhosos, a gente tem alguns materiais que a gente oferece para o paciente para poder facilitar, né? Causa exercício e tudo. Tem um que é um canudinho, pequenininho assim, que a gente chama de Titzy. Foi o cara que inventou o exercício, aí tem várias versões dos tubos. Tem os tubos de ressonância, que são grandão, tem uns negócios assim, e tem esse canudinho que parece um canudinho de pirulito. Uhum. E aí eu ofereço para os meus pacientes, assim, coloca na bolsa, que é pequenininha, discreta, você bota um em cada canto e vai. E aí tem um paciente que chegou rindo pra mim uma vez, que ele tinha dado aula, e entre uma aula e outra ele colocava o canudinho da boca e ele ficava na sala esperando, ele ia pra próxima aula já, no corredor passando da escola. Aí o povo olhava, as crianças olhavam, e como parece o canudinho de pirulito, eu assim, tio, por que você pode chupar doce na sala e eu não posso? O que é isso? Ainda fica fazendo barulho pra chamar minha atenção. Não, calma. Tem nada não. Até só explicar que focinho de porco, né? Não é, a criança ficando indignada, mas é interessante, porque exercícios de fono são bem ridículos, gente. E aquele, eu já vi um, eu acho que aquele mais com uma garrafinha, com uma mangueira. Sim, esse é o tubo de ressonância. Né? Ele é um tubo de silicone, né? Tem estrutura, tamanhos específicos, densidade específica. Normalmente a gente usa ele dentro de um copo com água. Aí, dependendo da onde que o fono quer chegar para aquele exercício, é que vai variar o tanto de água, se é no fundo da garrafa, se é fora da garrafa. Mas enfim, a função dele é basicamente dar resistência vocal e ajudar, ou se for um músico ali, ajudar com projeção, ajudar com algumas coisas, e ele absorve o quê? Um nódulo, um calinho, né? Um calo vocal. Ele absorve algumas alterações mínimas, detalhes que acontecem dentro da prega vocal. É muito importante, até quando a gente fala de usar os canudinhos, porque às vezes quando a gente já tem já pesquisou um pouco, já olhou um pouco ali, músicos em específico, nunca foi num fono, mas o professor de canto passou e fez, é muito importante tomar muito cuidado com os usos desses apetrechos externos, né? Porque se eu uso um tubo desse, seja o grande, seja o pequenininho, eu uso isso de uma maneira errada, não só talvez eu não estou atingindo aquilo que eu queria, como eu posso causar um problema maior do que o que eu tinha. Né? Então é muito, muito importante a gente ter atenção nisso. Já vi várias vezes, já conheci alguns amigos músicos, inclusive, meu professor me passou. Eu falei, mas como é que você está fazendo isso? Por que ele te passou isso? Né? Com base em que? Esse professor ele tem algum curso específico para esse uso desse instrumento? Né? Porque o professor de canto, ele é formado em música, ele tem ginástica para ensinar música, não necessariamente ele entende fisiologia. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse uso do tubo ali, né? Seja você que foi pesquisado e viu alguém, eu vi um cantor, eu tava vendo os vídeos da Ivete, que a Ivete usa esse tubo direto, eu vou usar também, pra ficar com aquela voz da Ivete que fica 8 horas no trailer no carnaval cantando e não perde a voz. É o tubo. Não é o tubo não. Às vezes é outras coisas que ela tá fazendo. E ela tem todo um acompanhamento. Né? Às vezes tem um risco de piorar? Tem, porque é aquilo que eu te falei, se eu coloco força numa região errada, se eu deixo essa região vibrando numa região, se eu deixo essa pressão de som, porque o som é uma onda sonora que gera pressão. Uhum. Se ela começa a ressoar numa região errada, eu vou estar causando hipertensão no músculo que devia estar relaxado. E eu vou estar mandando ele trabalhar dentro de um processo de muita força, de muita pressão, quando ele devia estar trabalhando relaxado.
Ou às vezes ele nem devia estar sendo chamado para trabalhar aquela hora ali. Ele estava ali, era outra pessoa responsável, era outro músculo. Então é bom ter um olhar de um profissional para ver se o que você está fazendo é adequado para você. Né? E tem alguns casos também de problemas, né, fisiológicos que você pode ter, que você nem sabe, que pode te dar um problema se você está usando aquilo. Né? Em vez de resolver, você pode estar atiçando uma coisa que estava guardadinha, estava quietinha ali. Então é bom. É muito autoconhecimento também, né? Para saber aonde ativar a região específica. Sim, né? Você tem que entender da sua fisiologia, você tem que entender o que está acontecendo. E quem que vai entender isso? Um profissional. Então é bom, vai usar algum instrumento, alguma coisa, vai fazer um exercício estranho que você viu ali. Tenta ver de onde foi mesmo que veio esse exercício. Tenta ver se aquilo que você está fazendo é realmente importante. Porque já estamos tão acostumados aos exercícios de fono sendo engraçados. Sim. Que às vezes a gente olha outra coisa engraçada por aí, aleatório na internet, a gente acha, não, é igual os de fono doido, vai funcionar também. Não faça por modinha, gente. Não faça por modinha. Doutora, dê sua pausa, beba água, tá? Sua pausa oratória. Respeite o tempo. As pausas são importantes. Até na música tem pausa. E a gente seguindo um pouco, a gente falou aqui dos músicos, de trabalhar esse exercício, a gente falou das crianças. Vamos para um ponto que é muito polêmico também e as pessoas não têm tanto conhecimento, a questão da gagueira. Né? É um ponto muito importante. O pessoal é zoado, mas a maioria das pessoas não sabe o que é ou de onde que vem. O que é isso? Gagueira, ela é um distúrbio de fluência. O que é uma fluência? Fluência é eu conseguir manter o meu ritmo de fala, a minha articulação, os sons que eu estou falando, dentro daquele compasso de fala que a gente está habituado e que é adequado para um bom entendimento. Quando eu tenho um distúrbio aqui dentro, aí eu começo a repetir sílaba, a repetir som, a ficar preso em um ponto específico, ter tensão muscular. Isso é a gagueira, né? É importante lembrar que o gago, ele não tem controle daquilo. Se é um distúrbio, ele não tem controle. Então a gente não pode, né, zoar uma pessoa que não tem controle do que está fazendo. Não é culpa dela. Né? E isso geralmente pode vir, né, tanto de questões, descontrole respiratório, podem vir de questões neurais mesmo, tá? Conexões neurais ali, porque a gagueira ela é quase como um processo que aconteceu por N motivos. Pode ser psicológico, trauma pode gerar isso. E é muito importante lembrar que todo mundo gagueja até certo ponto. A disfluência, ela pode acontecer em qualquer um. Até os palestrantes mais habituados, que vivem disso e que trabalham disso, tem dias ruins. Tem dias que vão repetir um som, que vão ficar presos numa palavra, que vão se perder no que está falando ali por 2 segundos. Isso é normal, é da natureza humana. Né? Porque quando você perde o controle da sua respiração, quando você não articula bem, quando você se distrai na hora que você está falando, você pode perder um compasso no que você está fazendo. E é comum. A gagueira é um descontrole da pessoa. E não tem cura, porque não é uma doença. Você não tem cura para gagueira. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Diga. Viu, gente? É normal. É normal. Porque eu tenho uns brancos aqui direto. Hoje ainda não. Mas o pessoal fica rindo. Meu sócio tá aqui rindo, gente. Quem já assiste sabe, eu tenho uns brancos aqui direto. Viu, gente? É normal. É porque minha cabeça é acelerada demais. Aproveitando parênteses desse, quando esses brancos acontecem, não preencham ele com um buraco. Com som. Não faz... na hora que você faz isso, você está dividindo a sua mente em 2 coisas diferentes. O que eu vou preencher o buraco e o que eu vou botar e como é que eu vou sair dele. Então são 2 funções. Como é que você vai resolver um problema? Aí fica o tic-tac. Se você, em vez de pegar todas as suas forças armadas para dizer, resolve, irmão, não, você pega assim, você preenche o espaço ali. Preenche. Fica fazendo som aí aleatório, sem sentido nenhum, que não tem nada a ver com o que você está falando. E você, o que a gente pode falar agora? Não sei. O fulano que sabia tá ali, fazendo... Esse sou eu. Eu paro aqui, aí eu... deu branco. Sabe aquela pausinha da água? Utiliza dela. Usa estratégia. Gaguejou? Respira. Não insiste no problema. Você insistir no erro, o som ficou preso aqui, comecei a falar... Aí você esqueceu o que você ia falar, você ficou nervosa, deu ruim. Aí você, calma, tudo bem. É melhor você parar, organizar e falar de novo, do que você ficar repetindo aquele som. Ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa não vai nem perceber se você fizer uma pausa e repetir que você teve um deslize ali.
Mas você fica insistindo no som, vai saber. aí ela vai perceber na hora que teve um problema. Vai trazer muito mais. Aí você vai ficar desconfortável, a pessoa vai ficar impaciente, aí começou a ter um monte de coisa. Né? Mas em todo caso, voltando pro negócio da gagueira. Muito bom esse parênteses, por sinal. Interessante. Muito bom. Voltando pro negócio da gagueira ali, como não é uma doença, é uma condição da pessoa, é uma condição dela. Então quando isso acontece, quando a gente pontua e fala, olha, tem um distúrbio acontecendo aqui, a gente tem que começar a mapear o que está acontecendo para aquele distúrbio acontecer. É um problema de coordenação respiratória? Essa criança, esse jovem, esse adulto, ele não está conseguindo coordenar a hora de inspirar e a hora de fazer som, ele não está conseguindo coordenar o tanto de ar que eu preciso para fazer o som daquela frase, né? Ele não está respirando o suficiente, lembrando lá daquela parte da voz, que começa no pulmão. Então o ar, ele é o combustível. Se eu não tenho combustível, se eu tenho um problema de distribuição de combustível, a gente tem um problema com o carro de novo. Eu adoro usar o carro como referência, porque meus pacientes pegam rapidinho o que eu tô falando. Fica fácil de entender. Eles entendem o BO que pode ser. Né? Então, começa ali. Passei pela respiração, tá tranquilo? A gente vai começar a olhar outras coisas. Como é que tá a ansiedade? Aí aqueles casos que eu começo a trabalhar com um psicólogo. Como é que tá a ansiedade dessa pessoa? Quando foi que isso começou? Né? Porque é comum a gente ter um negócio chamado gagueira do desenvolvimento, que é uma criancinha lá antes dos 7 anos, ela está aprendendo a falar e ela ainda não tem a fluência da língua materna dela que a gente normalmente tem. Uhum. Né? A mente dela está sendo bombardeada de novas palavras, de novos conhecimentos, de novos sons, e é comum, às vezes, dentro dessa agitação e essa absorção do conhecimento da língua, ela se perder e ela gaguejar. É comum, a gente tem isso, a gente chama de gagueira, né, gagueira do desenvolvimento. Não que a gente vai dizer assim, é comum, a gente deixa quieto, é bom a gente ficar de olho. Tem que cuidar. Porque essa gagueira, depois dos 7 anos, e ela continuou, aí deixou de ser uma gagueira do desenvolvimento e virou um distúrbio. Já é um problema. Uhum. Então, como é que você vai identificar se essa gagueira da criança era gagueira do desenvolvimento ou se era um distúrbio? Começou a gaguejar? Já fica atento, já fica de olho. Tá frequente? Tá acontecendo muito? Já vai no fono. Pra ela ficar atenta e ela mesma ou mapear, ou ela mesma avaliar se isso é normal, é do desenvolvimento, a gente vai intervir para organizar e adiante. Ou não, isso aqui tem muita cara de que é uma questão de distúrbio ali. Uhum. Então isso aí já tem que acontecer. Mas todo esse processo ali que foi andando, é importante a gente ir entendendo se tem ansiedade, se é respiração, se é um fator muscular. Às vezes acontece também de ser um problema auditivo. Né? Até o auditivo pode intervir nesse processo, porque quando você não tem um processo de estímulo que está entrando aqui com déficit de alguma coisa, você tem um delay de informações. Uhum. E aí o delay de informações eu estou demorando a receber, eu tenho que falar, eu tenho um tempo de resposta, mas essa informação está demorando a ser processada, está demorando a ser organizada. Né? Eu tenho uma questão de organização muscular mesmo, problema de organização aqui, do regime muscular. Então tudo isso a gente tem que procurar. Tem que ir assuntando, tem que ir caçando, a gente vai fuçando. É isso, não é isso, arruma isso, não é aquilo. E geralmente quando o gago vem pra gente, quando não é criança, que o pai percebeu e trouxe, uhum. Ele já é um adulto, que ele chegou na faculdade, já cheio de traumas da gagueira. Zoado na escola a vida toda. Zoado na escola a vida inteira, mas agora ele tem que apresentar um TCC. Ou ele começou a trabalhar num lugar que está exigindo dele um posicionamento de fala maior. E aí ele começa a ver o problema, só que ele já desenvolveu um medo de fala, um medo da ansiedade. E aí quando você tem medo de falar, aquela gagueira que era pequenininha, vai aumentando. Virou um negoção. Porque além de ter o problema inicial, que causou o distúrbio inicial, você tem uma ansiedade, um medo horroroso. Você virou um tabu na sua cabeça, não consegue fazer mais não. Bota na sua cabeça que você tem medo de fazer algo, que aquilo vai virar um problema, que as pessoas vão rir de mim pra ver se você faz. Não faz. Não destrava nunca. Né? Então tudo isso engloba, tem vários fatores que podem causar traumas, timidez excessiva, tem um monte de coisas. Aquela história que o gago cantando ele fala certo, é mito ou é verdade? Vamos com calma, porque quando você muda o padrão, às vezes o que estava causando a gagueira inicial pode sumir. E aí talvez ele já não tenha mais um problema. Normalmente quando ele está cantando, às vezes ele já decorou aquela letra. Aquela música, ele já sabe o ritmo e a música de cor. Já sabe todo o compasso. Ele não tem que processar a fala enquanto tá falando. Já vai automático. Vai automático. Então assim, é ruim a gente pontuar, não, falou, cantou ali, são duas coisas diferentes, vai acontecer. Pode acontecer de gaguejar mesmo quando tá
cantando também. Pode, porque a gente também não é impossível nada ali. Mas, normalmente, a tendência é que melhore um pouco. Você muda a frequência da pessoa. Você muda tudo. Caramba, que interessante. Eu tenho um amigo lá na Vicente Pires, ele trabalha no supermercado, ele é gago, conversando, mas ele canta excepcionalmente. Ele canta em show profissionalmente, toca teclado e canta, mas conversando é gago. A gente zoa ele o tempo todo, né? Quem não, né? É a vida. Quem nunca zoou um gago aqui que atira a primeira pedra, tá, gente? E ele cantando é surreal. Você olha o vídeo assim e fala, não é você. Não é você. Não é. Ele sou eu, que não sei o que. Caramba, então assim... Mas é isso, é esse pensamento. Ele mudou o padrão. Ele mudou totalmente. O padrão de fala, apesar da gente estar usando voz e a mesma estrutura, a mesma região, mas um padrão de fala e um padrão de canto envolvem pensamentos, estruturas, regiões e ideias totalmente diferentes. Tá? A gente está trabalhando regiões, assim, é uma estrutura muscular, respiratória e neural totalmente diferente da fala. Então tem todo um contexto diferente. Então é por isso que às vezes o que estava causando o problema dele de gagueira ali não era necessário ou funciona de uma maneira diferente dentro do canto e para ele já não é o mesmo problema. Entendi. Então é muito comum isso acontecer. Interessante. E as trocas de letras? E as trocas de letras também são motivos muito complexos, muito amplos. Vamos supor, o R é o som mais comum para troca, pelo menos para mim, os que chegaram para mim quando eu estava trabalhando com linguagem, né? Porque agora eu não atendo mais linguagem, salvo casos específicos. E alguns minhas colegas profissionais, os que mais chegam ao som do R, aquele R vibrante do arara, do pirata, do areia, né? Esse som aqui, dentro da escala de aquisição de fonemas, que a gente tem uma escalinha, né? A idade tal é normal que ele não saiba fazer esses sons, mas ele já consiga fazer eles. Idade tal, ele vai aprendendo ali. Então ele tem até 4 anos, mais ou menos, uma média, pode ser um pouquinho depois, para adquirir todos os sons da fala da língua portuguesa. O R é o último, porque ele exige uma coordenação motora e uma força de língua muito grande para acontecer. Aí pode acontecer, por exemplo, dessa criança, ela chupava o dedo por muito tempo, então ela já mudou o padrão muscular aqui. Ela é uma criança que tinha mesmo, questão dela, um pouco mais de flacidez daquela língua ali, ela já não vai entender muito bem. Aí é uma criança que tem uma dificuldade do processamento auditivo, o que é? O som chega aqui, tem dificuldade na hora de resolver, de processar. Ela está escutando você falar uma letra, só que para ela esse som está chegando meio distorcido. Então ela não está entendendo a leve diferença entre, vamos supor, um R e um L ou um T e um D, que tem o mesmo ponto de articulação e só muda uma vibraçãozinha aqui, uma forcinha a mais que você coloca para virar D. Né? Então são questões pequenas que para ela às vezes não está chegando. Não chega. Ou pode ser muscular, como a gente falou do R, que é o mais comum, que por algum motivo ela teve uma questão muscular, seja por questões externas ou internas dela, que deixou ela com tons mais flácidos, uma percepção muscular mais flácida, ela tem dificuldade para fazer aquele som, ou seja, da percepção dela do som. Ela não tá recebendo aquela informação com a nitidez que a gente precisava. Né? Uma criança na fase de aquisição de sons é uma criança que a gente tem que ter muita atenção. Essa primeira fase ali do desenvolvimento, ela é uma esponjinha que vai sugando de tudo. Como a gente sabe. Ela suga tudo que tem. E é importante que sugue, porque é uma região que a gente tem conexões neurais muito fortes acontecendo ali. É a fase em que ela vai aprender a língua que ela está falando, é a fase que ela vai entender comportamentos, que ela vai entender sentimentos, que ela vai entender uma questão de coisas. É ali. Isso não vai acontecer mais tarde. Acontece muito mais lentidão, mas é a fase chave para isso. Então, quando a gente não percebe ali se tem alguma coisa acontecendo, às vezes a gente demora um pouco para perceber, ou às vezes realmente não tem como perceber até ter o primeiro sintoma, que aquela criança não tá trocando alguma coisa ali, a gente tem que começar a mapear, porque tem alguma coisa errada, alguma coisa não funcionou 100%, uma coisa se perdeu, alguma informação se perdeu, e aí a gente tem que entender como e por quê. Caraca. Então, a gente visando isso tudo aqui, a gente pode falar então que 80% hoje, né, fazendo uma regra de Pareto, 80% do trabalho hoje do fono está voltado mais para a parte infantil ali, ou não? Não. Ela é mais comum, é mais conhecida. É a mais conhecida porque assim, foi onde a gente começou também. Né? A gente começou com a linguagem, com a troca das letras, foi aquele primeiro ponto de sentir a necessidade de surgir um novo profissional. Né? Mas existe, por exemplo, o fono dentro de uma UTI, de um hospital.
Ele está ali o tempo inteiro atuando com a questão da deglutição, com a questão de adaptação de fala, com a questão de respiração, junto com o fisioterapeuta, entre outras questões. Então, e dentro da questão auditiva, porque hoje a gente está tendo uma visão muito mais aguçada para a questão das perdas auditivas, que está acontecendo muito forte na terceira idade. Né? E não se engane, não é só terceira idade, não. Antes a gente começava a pensar no vovozinho com aparelho auditivo, mas hoje com os instrumentos, com o trabalho, com os barulhos de máquina, com fone de ouvido, né? A gente está tendo jovens, cada vez mais jovens, necessitando de uma intervenção. Né? Intervenção da fono que já vai além da fase da infância, ali já está indo na fase adulta mesmo. Entendi. Né? E sem contar a questão do próprio comportamento da fala, da voz, da intervenção de comunicação e oratória. As pessoas estão sentindo mais a necessidade disso no trabalho. Se comunicar melhor tem sido uma coisa mais exigida dentro do mercado de trabalho. Então, cada vez mais, a questão da fono, da tia fono que fala com linguagem, está ficando mais próxima da necessidade da fono das outras áreas. Hoje, em alguns pontos, por exemplo, do autista, hoje está sendo muito visado, né? Porque a gente está tendo um diagnóstico mais fácil dessa criança atípica, dessa criança neurodivergente. Então, a fono está entrando muito nisso, está ficando um dos ramos mais fortes. Mas aí, independente da idade, criança, adulto. Então, começou o autista, ele precisa do acompanhamento, às vezes, por muito mais tempo. Então, na verdade, está dependendo muito da cultura do lugar onde você está. Da cultura que vem se adequando para isso, né? Isso. É igual com a psicologia. Psicologia era um tabu danado, fazer terapia hoje está cada vez mais comum. Tinha todo um problema. Hoje é comum. Hoje é comum, você não precisa ter problema nenhum, só quer focar com alguém. Doutor, interessantíssimo. Eu tô vidradaço aqui. Se deixar aqui, eu vou ficar perguntando aqui por 3 horas, porque é muito interessante, é muito empolgante. Deixando um pouquinho essa parte de fundamento, você hoje se atende todas essas áreas, né? Que você falou, cantor, criança. Hoje eu estou um pouco mais limitada em alguns pontos. Quando a gente sai da faculdade, a gente está tentando se descobrir, né? A gente acaba atendendo muitas áreas porque é um pouquinho diferente da medicina, que você, para poder ser ginecologista, para poder ser, ou eu sou clínico geral, eu não posso atender ginecologia. A fono não, a gente a gente é amplamente capacitado para atender todas as áreas de fono, então a gente acaba atendendo um pouquinho de cada coisa. Só que é comum, para todos os recém-formados, a gente vai trabalhando, a gente vai se encontrando num nicho, num espaço específico. Hoje, o meu espaço específico não está sendo tanto crianças menores, eu não trabalho mais tanto com linguagem, com desenvolvimento de trocas de fala. Eu tenho trabalhado muito, e tem sido a minha área de especialização, a questão do processamento auditivo. É aquela criança que não tem um problema de audição, não é surda, mas a questão do processo, do caminho do som e o que a sua mente está fazendo com aquela informação tem sido o meu auge de estudo, o meu trabalho mais profundo. Fora isso, né, logo em seguida, voz e fluência tem sido os meus segundos ramos de atuação, né? Então, são os 2 ramos que eu tenho trabalhado mais e que eu tenho pego mais áreas ali, né? Então, aquelas outras áreas, a disfagia, a motricidade, a linguagem com a troca dos fonemas, são áreas que hoje eu não atendo mais, salvo casos específicos quando é associado, porque a gente tem que lembrar que um paciente, ele não é um tópico do livro, né? Disfagia, vamos dar só disfagia, você esquece que aquela também tem neuro, também tem isso, também tem aquilo. Não, a gente salva casos específicos, não pega às vezes um paciente de processamento, às vezes tem que trabalhar a troca de linguagem porque o processamento causou uma dificuldade de perceber a diferença entre S e Z ali dentro do negócio, vamos supor. Então a gente trabalha, mas não é o foco da minha terapia. Resolvi o problema do processamento, aquela criança é encaminhada para outra fono, que vai atender especificamente as dificuldades restantes da linguagem. Então, essas 3 áreas têm sido as minhas áreas de estudo e atuação. Dentro dessas áreas e dentro da sua história, 6 anos, né? Qual foi o caso mais complicado que você já pegou? Conta pra gente. Vamos começar aqui agora a sessão O Fuxico do AmaCast. O caso mais complicado? Eu acho que teve pontos ali diferentes do complicado, né? Teve um que... Como é que eu posso dizer? Eu ainda estava atendendo crianças nessa época, uma criança de apraxia. O que é apraxia? Ela tem uma dificuldade motora de produzir um som, né? Ela, não é só que ela não percebe. Na hora de falar o som, ela tem dificuldade de coordenar a questão da fala mesmo, dos músculos da fala. E essa criança teve todo um processo com a família, da aceitação. Quando a gente trabalha com crianças, os pais às vezes
Quando a gente dá um diagnóstico que não é só, eu só preciso ensinar SZ para ele, não. Tem um diagnóstico fechado para essa criança ali. Às vezes a gente tem que trabalhar os pais, trabalhar a fonte psicóloga aí de novo. Tem que trabalhar os pais ali dentro do processo também, acolher aquela família. A gente teve muita dificuldade com os pais de entender. Quando a gente finalmente conseguiu entender que essa criança tinha um processo ali, né, de diagnóstico, dentro do processo da terapia, quase 1 ano de terapia, e esse negócio não andava, esse negócio não evoluía, e eu questionando a mãe, tem alguma coisa. Tá errado. Vamos avaliar melhor isso aqui, vamos trazer outros profissionais para avaliar, porque tem mais do que fono aqui dentro dessa conversa que está dificultando o nosso trabalho. Aí nada de ter acesso à escola. Eu perguntava, e a escola? E o que a escola está falando? E essa mãe, não está tudo normal. Eles estão cientes da dificuldade deles, já levei seu relatório para lá, eles estão cientes, mas fora a questão da dificuldade que já era esperado da apraxia, ele está ótimo, está acompanhando super bem. Falou isso 2, 3 vezes. Eu falei, tá errado isso aqui. Tá errado. Aí eu consegui, com uma graça de Deus ali, fazer uma reunião com a escola. A escola me disse totalmente o oposto. Esse menino estava muito atrás. Caramba. Ele estava muito atrás. Aí lá veio eu conversar com essa mãe. Foi muito difícil, porque essa mãe finalmente aceitou a avaliação do neuropsicológico para tentar ver se tinha outras questões que poderiam estar interferindo. Só que ela levou essa mãe para fazer a avaliação e não contou para o pai. Caramba. Fez todo o processo avaliativo ali, toda aquela coisa ali em cima, e o pai não sabia o que estava acontecendo. E aí esse processo, quando o pai chegava, ela disse, você não pode contar para ele. Eu, o quê? Contar o quê? Que ela tá indo na neuropsicóloga. Você não pode contar pra ele. Eu falei, mas por quê? Porque ele não sabe? Ele não vai aceitar, se ele souber. E aí a gente foi descobrindo que era uma criança que tinha uma infantilização muito grande dos pais. É muito comum e é muito difícil você resolver um problema quando a gente tem não tem um pai que tem um diagnóstico daquela criança e começa a infantilizar o comportamento dele. O que é isso? Eu diminuí o que é esperado para aquela criança naquela idade e manter ele na idade anterior. Né? Eu não dou independência, não ensino independência para essa criança. Era uma criança extremamente que se frustrava com muita facilidade. Era difícil dentro da sala com ela dar demandas ali. É um caso que eu ainda estou atendendo até hoje. É um caso que vai demorar comigo por um tempo, porque a gente levou muito tempo para conseguir lidar com os pais. Foi muito complicado, muito complicado. A gente ria dentro dos processos, mas lidar com a aceitação dos pais de um diagnóstico, e hoje tem um outro diagnóstico acontecendo ali, né? A criança tem TDAH e estava tendo dificuldade de atenção. Então ela tinha dificuldade de aprendizagem ali, e eu tentando, insistindo, mas ele tinha uma dificuldade, precisava de um olhar diferente. E aí descobriu que a própria mãe também tinha um TDAH, veio dela. E aí foi Você tem que tirar outro conselho, que é o de psicologia. Você tá muito às vezes eu tenho vontade de fazer psicanálise só para poder sentar com os pais e dizer, peraí, vamos conversar. Dá uns tapas na cara assim. Até hoje o pai não sabe que que horror. O filho tá fazendo terapia com a psicóloga, a mãe tá fazendo terapia, a avaliação dela, e o pai ainda não tá sabendo. E o pai tá lá. E ele chega e eu fico fazendo cara de tudo bom? E o sigilo pra guardar bem? Se eu falar vai virar briga de família, vai virar um processo pra mim, um problema pra mim. Não. Eu espero que esse homem não me pergunte. Eu chego, oi moço, vamos entrar, jovem, tudo bom? Que terror. Nossa, gente, tirando esse, acho que o outro mais complicado foi quando eu trabalhava com ocupacional. Eu fazia as audiometrias periódicas ali, né? Chegou pra mim um rapaz, bateu na porta, e ele veio com um examezinho na mão já, e aí ele mostrou pra mim e falou assim, você faz um exame igual a esse? Por 2 segundos eu fui inocente, eu olhei pro exame e falei, sim, toda audiometria é igual. Aí ele, não, se vai sair igual a esse. Aí eu olhei o negócio e falei assim, olha, se esse exame é seu e você tem o que tá aqui, vai sair igual, você não precisa se preocupar. Aí ele parou, ele me deu uma encarada, eu falei assim, eu vou apanhar. Ele me deu uma encarada, eu já comecei a pensar, pera, quem é que tá perto das salas do lado aqui? Ele falou assim, mas você não vai me ajudar, né? Aí eu falei, eu vou te ajudar, eu tô aqui pra fazer o seu exame, pra te acolher. Se você tem um problema auditivo, como tá no seu exame aqui, vai sair igual, você não precisa se preocupar. Aí ele parou, ficou olhando pra mim, ele entrou, ele fez o exame, tava normal. Ele saiu
Quando ele viu os 2 exames, ele viu o laudo de normal, ele ficou olhando pra mim por um tempo, e eu sozinha na sala com essa pessoa, e a sala geralmente de fono é um pouquinho acusticamente tratada, a gente fica um pouco mais longe do resto, eu já tava começando a calcular, eu falei assim, isso vai dar ruim. Se eu gritar, não vão me ouvir. Será que vão me ouvir? Se isso virar B.O., ele me deu uma encarada tão horrível, tão assustadora, eu falei, tá tudo bem com o senhor. E a cara de paisagem. Olha que maravilha, se eu tinha um problema que o senhor não tem mais. Curou! Tá tudo sob controle. Aí ele respirou fundo, ele falou assim, o que eu vou fazer agora? Assim, uai, você vai pegar o seu exame com essa cópia, e você vai descer pra médica do trabalho. Putz. E aí você vai levar a cópia pro seu emprego. Tá tudo sob controle, é isso que a gente faz. E é isso aí. Ele foi embora, eu fiquei respirando aliviada. Eu não espere pra mim lá fora. Eu vou fechar uma amiga pra ir comigo até o carro, tá tudo sob controle. Mas assim, acontecia muito. E o desfecho? Ele não voltou mais, mas depois eu fiquei sabendo que ele foi fazer o exame de novo na outra clínica do lado. E aí deu certo? Eu não sei, mas é porque assim, acontece muito de chegar simuladores quando a gente tá fazendo, principalmente pro trabalho, né? Uhum. Chega muito, ou é uma pessoa que tem um problema, mas ela quer muito aquele emprego, ela sabe que se tiver uma alteração no exame, ela tem medo de não entrar, e aí ela começa a responder aleatório, sem estar ouvindo nada, e aí a gente sabe que tá errado, a gente tem um padrão ali, não é só apertar o botão. Nossa, que esse examezinho é traumático, eu já fiz. pessoa Eu tenho medo de saber se eu tô escutando certo ou não. Será que é eco? Será que é zumbido? É horrível aquele exame. E a cabine, como é muito silenciosa, você começa a prestar atenção no som, sua mente começa a te dizer que tá ouvindo aquele som. É horrível. Só que assim, a gente sabe quando é uma confusão esperada, aceitável, que tá ficando muito baixinho, tudo bem. A gente sabe que quando for uma confusão, a gente confirma ali, se der umas respostas certinhas, a gente, beleza, foi resposta mesmo, tá tudo bem. Mas a gente sabe quando a pessoa tentando te enrolar. E acontecia muito, a maioria deles entrava ali, saía, não falava nada, mas esse, eu fiquei preocupada, porque ele veio com, ele foi muito na cara de pau. Os outros, eles começavam a me enganar na conversa. Eles falavam com você, às vezes eles entravam e estavam conversando normal com você. Eu sempre recebia de costas, a porta ficava assim, eu pode entrar. Se ela me respondesse de primeiro, você tá, voz da fala, ela já escuta. Então daqui pra cima ela tá ouvindo. Olha só, não, que pilantra. Gente, eu tinha 20 caras lá fora, pra fazer um tempinho curto, já ia analisando de início aqui. Antes de entrar já tava sendo avaliado. Já sabia que pelo menos isso aqui você não era. E aí a pessoa ia entrando ali, geralmente eles começavam, eu não tô ouvindo nada. Nossa, depois eu trabalhei nesse lugar, eu escutava tanta coisa, um zumbido, um negócio, eu não tô ouvindo nada, o povo fala comigo, eu não entendo nada. Falei, é mesmo, eu vou pegar um negócio aqui. Aí eu vi lá, e como é que é? Você sente dor, alguma coisa? Não, e eu aqui falando baixinho de costas. Falei, aham. Aí lá dentro, ele começava a responder num processo aleatório, do nada eu esperava. Muitas das vezes vinha até treinados, que ele já conhece como é que é a rotina do exame, de fazer outros exames. Aí eu mudava tudo. Botava esse aqui primeiro, tocava aquele ali depois, ia nesse daqui, voltava nesse aqui, eu ia brincando. Aí eu pegando a resposta, normalzinho, lindão. Falei, tá alguma coisa até... Mas esse aqui ele veio uma cara dura, ele deu uns olhares assim, eu falei, isso vai dar melhor. Eu ia perguntar o mais engraçado, mas mais que isso aqui não tem. Ele foi tenso, sua vida é uma aquela hora que a gente fala, né? Que foi tenso na hora, fiquei com medo. Mas a bicha é macaca velha, já vira o rosto pra conversar com os caras. Não, o ocupacional, gente, a gente, às vezes dentro da profissão, as pessoas não levam muito a sério a fono ocupacional, que fala, é só apertar o botão rapidinho. Porque a gente faz um rastreio, a nossa ideia ali não é procurar um problema, é procurar uma normalidade. A gente tem uma visão diferente. A gente acha que você não pega, mas isso me deu um molejo para fazer uma audiometria que a faculdade não me deu. Que não teve condição. Eu comecei a entender a resposta, o processo de resposta daquele paciente, que o resto não tinha. A vida ensina, né? A vida é a faculdade. A prática te ensina. A vida é a faculdade. A faculdade só diz, olha, você vai ser isso, tá? Top, agora vai se virar. Se vira. Vai estudar não pra você ver. Doutora, não são os quantos minutos? 1h20. Ô, louco, cara, tô falando que o papo tá gostoso. 1h20, eu não falei nem a metade que eu queria falar. Teremos que marcar outros podcasts, porque tem muita coisa pra falar. Mas vamos entrando aqui pros finais. Vamos chegando nos finais, naquela parte que eu gosto sempre de perguntar. Eu gosto muito que você deixe, eu gosto muito de pedir às pessoas que deixem pra gente uma frase, uma dica pra sua especialidade e uma dica de vida. Então diga uma dica assim para os especialistas, pros fonos, o que você acha que é necessário?
Eu acho que é importante esse ponto porque a dica que eu tenho para os fonos também é a dica para a vida, porque eu uso isso num contexto geral. Eu acho que entrou dentro do meu processamento interno, né? Acolher a pessoa que chega até a mim com um olhar humano e com amor. Isso vale para a minha profissão. Então, sempre que um paciente chega para mim, eu tenho que saber que ele é mais do que um detalhe, é mais do que um livro. A gente vai aprendendo isso, às vezes, no processo de atuação. Mesmo que a gente sai da faculdade, a gente fica bitolado, e é isso, aquilo, de taxar, de rotular. Não rotule aquele paciente. Sente e tenta entender quem é essa pessoa que chegou para você. Depois que você entende quem ela é, o que está acontecendo na vida dela ali, que levou ela até você, você vai entender muito mais fácil o que você precisa fazer com ela. E a mesma coisa eu acabo usando de uma maneira diferente para aquela pessoa, a vida externa. Né? Todas as pessoas que chegam na minha vida, eu acho que os retiros, as coisas me trouxeram muito disso, de tentar entender e acolher a pessoa que chega até mim. Seja ela uma pessoa que é minha amiga há anos, seja ela alguém que chegou para conversar comigo no mercado. Né? De tentar olhar para a pessoa com um olhar de quem está falando comigo, não só não, tudo bem, pode pegar, leva aqui, isso aqui. E a pessoa passou e eu não decorei o rosto dela, não sei quem é essa pessoa que passou por mim. Né? Então eu trago esse processo e venho colhendo frutos de entendimento meu mesmo e dentro da minha profissão para os dois âmbitos, de acolher aquela pessoa como ela é, quem ela é, aquela pessoa que está ali. E aí eu vou entender, se for na área profissional, eu vou saber como eu posso ajudá-la. Uhum. E se for na área emocional, física e externa, eu vou saber quem é aquela pessoa na minha vida, como eu posso ser alguém na vida dela também. Então tem todo esse processo. Profundo o negócio aqui, ó. Veio meio que um... Chega, suavizou, chega a energia do negócio, deu uma... aí, viu? Eu falei que eu tinha uns brancos aqui, eu tentei... Não faça o som, respira. Foi quase. Regula a cabeça. Doutora, quem quiser saber mais sobre fono, onde pode encontrar, onde pode ir atrás? Fono tem N's maravilhosas nos Instagrams, que são didáticas incríveis, né? De vez em quando eu tô postando coisas também. Se está sentindo alguma coisa sobre fono, dependendo do que for, às vezes é bom procurar um otorrino primeiro, para fazer aquele diagnóstico que às vezes o fono não consegue fazer, ou aquele encaminhamento que precisa ser feito. Uhum. Mas procure um fono, uma consulta com um fono, gente, não precisa ser quando você tem um problema, pode ser quando você tem uma dúvida. Sabe, mande mensagem, procure um fono, procure quem está ali, sente para conversar com aquele fono, tente entender o que está acontecendo com você. Né? Leia mais sobre o assunto, na internet tem muita coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa também. O site do Conselho de Fonoaudiologia tem vários textos maravilhosos. Né? A gente consegue ir observando, tenta filtrar aquilo que está acontecendo ali. E não vai direto no Google e coloca lá não, senão você vai sair com câncer. Que exercício de fono eu posso fazer para isso? Sei lá, não, vai na fono. Ou então você sai com câncer das pregas vocais. Quando às vezes tá tendo um troço aqui, um músculo trabalhando do lado, o outro bonitinho aqui quieto, e tá torto no canto. Faz isso não, calma, vai na fono. Referências profissionais ou pessoal? Referências profissionais? Para a área que eu estou trabalhando muito agora, que é de processamento, que vem me encantando a cada dia, eu tenho a Maíra Pires, que é maravilhosa em processamento. Ela vem fazendo cursos incríveis, ela é mais do que uma fono, uma empreendedora dentro da área de fonoaudiologia, que vem ensinando muito como você ser um fonoaudiólogo que consegue evoluir dentro da sua carreira. Que é muito maravilhosa a gente falar, eu sou fono por amor, a gente tem que ser fono com amor. E também crescer na profissão, evoluir, ser um profissional muito bom, mas também ser uma eu presa muito boa. Sim. Ali dentro desse processo. Então ela está sendo uma referência muito boa para mim, inclusive dentro das áreas pessoais também. Ela está fazendo entender quem eu quero ser ali. Eu quero ser a fono que só estuda para ser a fono ou a fono que quer crescer como fono. Né? Então tem sido bem interessante, tem sido uma referência muito boa. Ela é aqui de Brasília? Não, ela está em São Paulo agora, se não me engano. Interessante. Já vou... Qual é o nome dela mesmo? Maíra Pires. Maíra Pires. Já vou dar uma olhadinha depois. Me despertou a atenção. Eu gosto das histórias dela, eu acho ela bem... Ela é bem pontual no que ela quer falar, ela não dá voltas não. Isso eu também gosto de gente assim. Eu gosto, você fala logo, você não gosta de gente assim não. Por fim, um livro que você indica. Não precisa ser especificamente da fono, tá? Pode ser da vida. Tá. Um livro que tem me chamado muita atenção nesses outros dias... são dois, na verdade, dois âmbitos ali. O primeiro deles são as 5 linguagens do amor. Eu sei que parece muito coisa de romance, mas me fez entender muito como conversar
com as autoconhecimento, conhecimento humano. Coisas que pra mim, assim, por que pra mim faz sentido e pra pessoa não faz? Né? Me fez entender muito isso aí. E indo pra um polo totalmente diferente, porque eu sou muito golosa com livros, então não consigo escolher um só. Um livro que eu li recentemente e que pegou 2 âmbitos que eu gosto muito é As Mulheres que Correm com os Lobos. Já ouvi falar, mas não li. Ela é um livro, assim, ele tem um âmbito de autoconhecimento feminino, sim, mas eu gosto muito de livros que trazem fábulas, que trazem histórias fictícias, histórias que fazem você pensar num âmbito fora do seu normal, num âmbito abstrato, e dali você tira uma lição. Interessante. Então, são várias historinhas, são várias fábulas, vários pontos, detalhes, e dali ele tira pra você uma reflexão. Né? Assim, você, quem é você dentro desse processo? Você consegue entender que aquele personagem ali, aquele animalzinho, aquela coisa que estava ali, ele era alguém que estava passando por isso, que precisava se libertar disso e caminhava nisso? E é mais fácil o aprendizado, né? Sim, eu gosto de coisas que refletem, que me trazem um conhecimento ali de entendimento daquilo. Eu também gosto muito de ficção. Meu lado nerd não aguenta não ler uma coisa que tem uma coisa fora do padrão comigo. Harry Potter. Nossa, se eu não pudesse, eu andava com uma varinha soltando espelharmos por tudo quanto é lado. Né? Então, assim, quando juntar os dois, eu falei assim, livro gostei. É um livro pesado, às vezes cansativo de ler, mas ele é bom porque você pode ler uma história por vez. Não precisa ler um livro todo pra você entender ele. Você lê uma história. Depois, você processar ela, você volta a ler outra. Muito bom mesmo. É isso. Feliz demais, gostei demais de você aqui presente com nós. Bom conversar com você. Pra gente finalizar, conte pra gente onde o pessoal que tá te assistindo pode te encontrar, Instagram, WhatsApp, site, onde você está atendendo, se atende presencial, se atende online. Ótimo. Meu Instagram é fga.lohana. Você pode me encontrar lá tem basicamente quase todas as informações para me encontrar também. Meu contato, né, também está lá no Instagram, então podem mandar mensagem diretamente para mim também. Às vezes eu vou direcionando para as clínicas que eu atendo, que são mais fáceis para cada um. Eu atendo aqui na Asa Sul, no Centro da Voz de Brasília, que é uma clínica bem antiga, que tem uma referência em voz já há algum tempo. Atendo em Águas Claras com a Recriar, que trabalha muito com crianças, acolhimento infantil, mas lá a gente faz muito essa questão do processamento, dos exames, está tudo lá. E atendo lá no JK Shop, então eu tô em qualquer ponto, da onde você estiver de Brasília, você vai me achar com facilidade. Tá fácil. Vai me achar com facilidade. Lá também a gente atende de tudo, dessas áreas que a gente comentou hoje, né? Então, assim, são 3 lugares que você pode me encontrar, se vocês forem diretos, mas se quiser ir mais fácil, vai lá no Instagramzinho, no fga.lohana, que vocês vão encontrar os meus dados, lá eu respondo vocês rapidinho. E é Lohana, tá, gente? Não é Lohana não, tá? Lorrana. Lohana. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Acho que deu mais de 1h30 de podcast, o maior podcast que a gente já gravou até hoje. Você bota uma fono pra falar, meu lindo. Mas nada pesado, foi maravilhoso. Quem tá até aqui, quem escutou, quem assistiu até aqui, um prazer tê-los conosco. E será convidada mais vezes pra gente ir cada vez mais a fundo, trazendo esse conteúdo maravilhoso. Hoje não tem recado, hoje não tem anúncio, porque a gente já tá, né, passando o tempo, mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Agradecimento ao meu sócio lindo que está aqui do lado, nosso videomaker. Não posso esquecer dele jamais. E é isso, doutora. Um prazer tê-los aqui. Foi todo meu. Até a próxima, pessoal. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.